Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Kellen aqui de novo e hoje eu trago para vocês a resolução de uma questão da XPSEX 2021. Uma questão de mecânica que exigia do aluno conhecimentos aí acerca da análise de um sistema de blocos associado a uma mola. Bom, vamos ler o enunciado. O sistema desenhado a seguir está em equilíbrio estático. As cordas e as molas são ideais. A massa do corpo B vale 0,20 kg e a massa do corpo A vale m. O coeficiente de atrito estático entre o corpo A e a superfície horizontal é de 0,40 e as cordas C e D formam entre si um ângulo de 90 graus. A mola forma um ângulo alfa com a superfície vertical da parede, conforme indica o desenho abaixo. Sabendo que o sistema está na iminência de entrar em movimento e desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que a tangente de alfa é igual a... Bom, para fazer esse exercício, vou diminuir então aqui o tamanho desse enunciado para termos um pouquinho mais de espaço. E para começar, vamos fazer uma análise de quais são as forças atuantes nesse sistema de blocos. Bom, já comecei a colocar ali as forças que atuam no bloco A. Nós temos a força de tração, que puxa o bloco no sentido do muro, e temos a força de atrito, no sentido contrário à tendência de escorregamento deste corpo. Em uma corda, quando eu tenho em uma extremidade a força de tração, na outra extremidade eu tenho exatamente a mesma força de tração. Vou anotar ela aqui. Prontinho. Agora vamos colocar então as forças que atuam no bloco B. No bloco B nós temos a força peso, que puxa esse bloco para baixo, e também a força de tração, que equilibra ele para cima. Para finalizar, falta a gente colocar a força que a mola está exercendo. Bom, a mola ela equilibra esse sistema, então vou colocar a força dela aqui. Bom, pessoal, uma coisa muito importante que a gente precisa perceber nesse enunciado é que ele fala que o sistema está em equilíbrio estático, ou seja, nós temos aqui todos esses objetos em repouso. Com isso, a gente conclui que a força resultante, ou seja, a somatória de todas essas forças atuantes, ela no final das contas vai dar zero. E disso a gente já tira algumas conclusões importantes. Por exemplo, olhando somente para o bloco A, nós temos duas forças, uma no sentido contrário à outra. Para que a resultante sobre o corpo A então dê zero, a gente conclui que Φ é igual à tração A. Fazendo a mesma análise para o corpo B, não é difícil perceber então que a força peso é igual à tração em B. Agora vamos analisar esse ponto de junção da tração A, B com a força elástica. Vou fazer aqui um diagrama de forças para a gente analisar com mais cuidado. Nós temos ali três forças atuando neste ponto. A força de tração A, tração B e também a força elástica. Vamos colocar elas aqui. O próximo passo agora vai ser decompor então a força elástica nas componentes verticais e horizontais, nas componentes x e y. Então vou colocar aqui a componente força elástica em x e também força elástica em y. Bom, o enunciado fala o seguinte, que essa mola, ela está presa a uma parede e ela forma um ângulo alfa com essa parede. Observe que esse ângulo alfa, ele vai ser exatamente igual a esse ângulo aqui, formado entre a força elástica e a sua componente em y. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fechar um triângulo aqui entre força elástica, sua componente em y e sua componente em x, já que essa componente em x, ela tem exatamente o mesmo tamanho aqui. Vou redesenhar esse triângulo aqui. Com esse triângulo agora, a gente consegue fazer então a determinação da componente em x e em y. Para isso, basta que a gente use relações de seno e cosseno. Por exemplo, o seno de um ângulo, vou colocar aqui o seno do alfa, ele vai ser o meu cateto oposto sobre a hipotenusa, correto? Então, a gente pode afirmar o seguinte, que o seno do ângulo alfa vai ser o cateto oposto. Bom, quem é o cateto oposto a esse ângulo? A minha componente em x, força elástica em x, dividido pela minha hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? A própria força elástica. Então, eu posso afirmar que a força elástica em x vai ser a força elástica vezes o seno do ângulo θ. Θ não, alfa.
Fazendo a mesma análise para outra componente, a componente em y, usarei então o cosseno de alfa, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de alfa vai ser igual ao cateto adjacente, que é a componente em y, dividido pela força elástica, que é a minha hipotenusa. Então, a gente conclui que a componente em y dessa força é a força elástica cosseno de alfa. Então, agora o que a gente vai fazer? Observe que nosso objetivo é determinar a tangente do ângulo alfa. Eu quero a tangente de alfa. E você deve se recordar que a tangente de um ângulo ela pode ser dada por seno sobre cosseno. Então, tangente do ângulo pode ser seno sobre cosseno. E nós temos um seno e um cosseno aqui. O que eu vou fazer, então? Eu vou tirar uma razão entre esta igualdade e esta daqui, para que eu já comece a enxergar uma tangente, um seno sobre cosseno. Vou apagar esse trechinho aqui para a gente fazer essa conta. Bom, já puxei nossas duas equações para cá. Trouxe também esse esquema junto com essas igualdades, porque eles serão fundamentais para a gente finalizar esse exercício. Próximo passo aqui agora vai ser tirar, então, uma razão dessas igualdades. Observe que eu coloquei a componente x em cima de propósito, para que já me apareça aqui um seno sobre cosseno. Vou cortar a força elástica, porque aparece em cima e embaixo. E a gente já sabe que seno sobre cosseno, então, vai me dar a tangente do ângulo alfa. Se essa igualdade aqui é verdadeira, então eu também posso afirmar que a tangente do ângulo alfa vai ser igual a essa relação de componente x e componente y da força elástica. Então, vou reescrever isso aqui. Tangente do ângulo alfa é igual a componente x sobre a componente y da força elástica. E agora que esse sistema fica importante. Como a gente sabe, esse ponto ele está em equilíbrio estático, está em repouso, então não tem força resultante sobre ele. Então, observando aqui na horizontal, eu tenho duas forças. Para que essa resultante seja zero, essas duas forças têm que se anular. Então, a força elástica em x ela é igual à tração em A. Na vertical, a mesma coisa, a tração em B vai ser igual à força elástica em Y. E nós também sabemos que a tração em A, ela é o próprio Φ. E a tração em B, o peso. Bom, aqui vale observar que o Φ é referente ao corpo A e o peso ao corpo B. Φ referente ao corpo A e o peso ao corpo B. Para calcular o Φ, como nós temos aqui um corpo que está na iminência de entrar em movimento, então a gente vai trabalhar com a força de atrito máxima, né? Então vou usar o coeficiente estático vezes a normal. Tudo isso vai ser dividido pelo peso do corpo B. Então a massa de B vezes a gravidade. Bom, sempre que a gente tiver uma força normal de um objeto em uma superfície horizontal, essa normal ela vai ser exatamente igual ao peso, já que eu não posso ter uma resultante aqui na vertical, senão meu objeto estaria voando ou afundando aqui no plano. Mas então, isso não acontece. Então a gente conclui que a força normal ela é igual à força peso. Claro que isso daqui só é válido para essa situação onde eu tenho um objeto na horizontal. Então, fazendo mais um ajuste aqui, o coeficiente estático E vai ser a normal, que é o peso do corpo A. Já vou colocar aqui que vai ser a massa emão vezes a gravidade, já que o enunciado fornece para a gente que o corpo A tem massa emão, dividido por massa do corpo B vezes a gravidade. Então, observe que o G aqui a gente já descarta ele agora. E o que nós faremos aqui? Vamos substituir os valores que nós temos. Então, temos que o coeficiente estático de atrito vai ser 0,4. O M eu não sei, então vou deixar em função de M, dividido pela massa do corpo B, que é 0,2. Bom, 0,4 dividido por 0,2, eu vou encontrar, então, como resultado, que a tangente do ângulo alfa vai ser igual a 2 emão. Bom, então tá aí, pessoal. Resposta da questão 23 da XPSEX. A tangente do ângulo alfa é igual a 2m. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenha ficado clara essa resolução. Logo mais eu venho com mais uma correção da XPSEX para vocês. Então, um forte abraço para vocês, um beijo no coração e tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.